A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos queridos professores, alunos e amigos deste canal. Estamos com mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical para esta feita a lição 7, a necessidade do novo nascimento. Dentro dessa temática, a razão da nossa fé, assim vivemos, assim cremos. Comentarista, pastor Ezequias Soares. O textuário diz assim: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. João 3:7. E a verdade prática, que é um ponto do nosso cremos, na nossa declaração de fé, diz: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E teremos subsídios dentro da leitura diária das seguintes questões que diz: o novo nascimento é nascer do Espírito. João 3:3-8. A fé salvífica faz do pecador uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 de Coríntios 5:17. O perdão dos pecados está disponível a todos. Atos dos Apóstolos 10:43. O novo nascimento significa regeneração. Tito 3:5. E fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. 2 de Coríntios 5:18-19. E fomos adotados como filho de Deus pela fé em Jesus. João 1:12. Pois bem, temos por objetivo geral, nesta lição, a necessidade do novo nascimento, compreender a necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus. Os objetivos específicos: apresentar Nicodemos como um líder religioso bem intencionado, compreender o que é o novo nascimento e, por fim, explicar por que é necessário nascer de novo. O novo nascimento é uma das principais doutrinas da fé cristã, que ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Mediante a fé em Jesus, experimentamos uma profunda transformação de vida. E essa mudança radical não é apenas no exterior, o estereótipo, mas no seu interior. Contudo, temos visto que atualmente, como muitos Nicodemos, não conseguem compreender a necessidade e a importância de nascer novamente. O Senhor Jesus mostrou a Nicodemos e a nós também que a religião tem alguma condição de transformar o homem, mas somente Ele, Jesus, pode nos conceder uma nova natureza mediante a fé. Para esta feita, eu gostaria de ler convosco o texto que fundamenta esta lição, lá em João, capítulo 3, versos 1-12, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Versículo 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. O último versículo. Se vós falais de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Enfim, o chamado à observação para Nicodemos, um religioso pragmático. Jesus disse a ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, um nascimento pelo Espírito e pela palavra de Deus. E isso fundamenta o nosso cremos dentro da nossa declaração de fé, pois em sua forma absoluta nós cremos nessa necessidade do novo nascimento pela graça, favor imerecido de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício vicário expiatório na cruz do Calvário. Introdução. Muitas pessoas estão equivocadas nas coisas concernentes à salvação, assim como Nicodemos também estava. As boas ações, um padrão de vida humana exemplar e até mesmo uma prática religiosa sincera não conduz ninguém à vida eterna. O diálogo de Jesus com Nicodemos, um líder religioso, honesto e sincero, revela a necessidade do novo nascimento para entrar no reino dos céus. Este é o ponto central da nossa lição. Nós cremos na necessidade do novo nascimento. E esse novo nascimento não vem através de uma vida de obras, de honestidade, de piedade secular, mas sim de um nascimento no interior da sua alma, de dentro para fora, gerado pela água, pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro tópico, um líder religioso bem-sucedido. O que não dizer desse tópico? Um líder religioso bem-sucedido. Um pai de família bem-sucedido. Uma pessoa influente na sociedade bem-sucedido. Um político bem-sucedido. São status, são divisas, mas o que vai credenciar este indivíduo, esse cidadão, de fato, se nasceu de novo, é o verdadeiro nascimento, gerado pela palavra, gerado pela água, gerado pelo Espírito. E nós vimos aqui quem era Nicodemos. Muito pouco se sabe a respeito dele, mas seu nome é grego e significa vencedor do povo. Era fariseu, um príncipe do povo e membro do Sinédrio. Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre. Aqui vimos, essa forma que Nicodemos provava que não vivia, apesar das suas boas intenções, o novo nascimento. Ele queria manipular essa aproximação de Jesus. Ele via em Jesus algo de bom, mas ao mesmo tempo não queria que a sociedade, o seu concílio político, aonde que ele estava inserido, percebesse nele essa atração
por Jesus, pelo caráter santo e puro de Jesus. Talvez isso justifique o fato de ele ter ido encontrar com Jesus durante a noite. Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois que ele encontrou com Jesus. E é bom nós enfatizarmos isso nas nossas aulas, ou com você, querido ouvinte, depois que você encontrar com Jesus, ter uma experiência com Jesus, o seu particular com ele, você nunca mais será a mesma pessoa. E você vai experimentar as benéfices do novo nascimento em Cristo Jesus. A paz, a transformação, o amor, a proteção. E isto está registrado lá em João 7:51, 19 e 37. Ponto 2. Os fariseus. Quem eram os fariseus? Representantes do povo. E apesar de serem minorias na sociedade pré-cristã, exercia forte influência na comunidade judaica. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se inimigos implacáveis de Jesus. Tanto a palavra fariseu tornou sinônimo de hipocrisia e fingidos até os dias de hoje. Felizmente, Nicodemos era diferente deles. Ponto 3. Os sinais efetuados por Jesus. Pouco tempo depois das bodas de Caná, na Galileia, Jesus retornou à Judéia, subindo a Jerusalém, e ali operou alguns milagres. Mas foi nessa primeira aparição pública na capital, que Nicodemos lhe procurou. Nesta ocasião, Jesus operou muitos milagres. E, estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. João 2:23. Esses milagres atraíram Nicodemos. Talvez ele tenha se referido a esses feitos milagrosos quando se dirigiu a Jesus, pois disse que ninguém que pode fazer-te sinais que tu fazes, se não for com ele. Aqui vimos o que atraiu Nicodemos. E ele teve a sua percepção de analisar. Ninguém fazer esses milagres se não for o próprio Cristo, se não for o sobrenatural de Deus. Ele reconheceu isso, pois ele foi atraído pelos milagres. E aqui eu louvo a Deus, pois o mundo precisa ver na potencialidade da igreja, das nossas lideranças, o verdadeiro milagre da transformação, da regeneração, do novo nascimento, que possa atrair os pecadores para ser salvos e transformados por Jesus. E fazer parte, sim, desse novo nascimento em um número qualitativo. Tópico 2 é o tópico mais importante da lição, porque vai trabalhar diretamente a nossa verdade prática nesse ponto do nosso cremos. O novo nascimento. É necessário nascer de novo. E aqui eu faço um contraponto para que se possa nascer de novo, primeiro é preciso morrer. O velho homem, o velho ideilto, para que ele possa nascer de novo, sendo gerado pela água, pela palavra, no novo nascimento em Cristo Jesus, eu preciso morrer na minha velha natureza, referindo ao batismo nas águas, onde passou ali, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí eu posso sim passar por esse novo nascimento, gerado por Cristo Jesus. Talvez Nicodemos, nesse encontro com Jesus, ele esperava uma resposta elogiosa, como retribuição de boas e sinceras palavras ditas por Jesus. Mas ele se surpreendeu com a declaração do mestre. Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Jesus foi bem direto, bem objetivo, para desmontar toda ideologia de status, de posição política, de influência no sinédrio, e por que não dizer de participações daquelas seitas ali, o farisaísmo, entre outras. Uma posição muito confortável, uma posição muito tranquila, embora que ainda não tenha experimentado o novo nascimento em Cristo Jesus. E o Senhor, de forma enfática, sábia, cobrou dele: necessário vos é, Nicodemos, nascer de novo. Como ele enxergou isso de uma forma humana, secular, ele não entendeu. Como isso? Eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer? O que significa isso? Como pode ser isso? Mas Jesus explicou para ele essas palavras: nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Isso significa, Nicodemos, a regeneração. É o início de uma nova vida, quando o pecador se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 de Coríntios 5:17. Uma nova criatura criada em Cristo Jesus. Efésios 2:10. Trata-se de uma experiência profunda com Jesus e não uma mera mudança de religião. E Jesus explica isso de uma forma bem profunda, fundamentada na palavra de Deus. Ponto 2, a regeneração. O termo significa gerar novamente. E só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira, no sentido escatológico, em Mateus 19:28, ao referir a restauração de todas as coisas. E a outra, cujo sentido é a salvação em Cristo, lá em Tito, no capítulo 3 e verso 5. Isso significa ser gerado da semente incorruptível. Os reencarnacionistas costumam usar essa passagem para fundamentar a doutrina da reencarnação. Mas essa não é a questão aqui. Jesus deixou claro ao príncipe dos judeus: o que é nascido de carne, é o mundo material, é o mundo físico. Mas o que é nascido do espírito, é o mundo sobrenatural, na atuação direta do Espírito Santo no propósito salvífico. Está lá no verso 6. Jesus não está falando em renascimento, nem em reencarnação. Essas coisas nunca fizeram parte da tradição judaica. Mas ele estava falando de um novo nascimento. O novo nascimento em Cristo Jesus. O processo da salvação, na sua transformação plena, em reconstituir uma natureza pecaminosa após a sua confissão de fé, após o seu arrependimento, em uma nova criatura, sendo liberto, transformado dos seus pecados, da sua vã maneira de viver e assumindo uma nova postura no seu caráter moral, no seu caráter religioso, no convívio familiar, no convívio da sociedade, tendo a mente de Cristo num processo de aperfeiçoamento e, através do Espírito Santo, frutificando nele as virtudes do fruto do Espírito. Era isso que o Senhor estava dizendo. Um novo nascimento vos é necessário. Ponto 3. A perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião, placa denominacional, entre outras coisas, no contexto religioso. Mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é a comunhão com as suas criaturas inteligentes, em um culto racional. É o que o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Assim, as pessoas vão obter essa interação com Cristo do novo nascimento, a partir do momento que eles não se misturam, eles não se envolvam com esse mundo, mas de contínuo são renovados pelo Espírito Santo, são renovados pelos propósitos divinos de Deus em sua vida. O problema é que existe uma barreira que se chama pecado. Foi de Deus a iniciativa com a comunicação entre Adão logo após a queda. Quando Deus mandou Moisés levantar o tabernáculo, manifestou o desejo de habitar no meio do povo. Deus assumiu a forma humana e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sempre foi o interesse de Deus em comunicar conosco, em aproximar de nós, para essa transformação do novo nascimento. E esse novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus. E não significa seguir um conjunto de regras religiosas. Não, jamais. Ou questões éticas. Isso estava muito longe da forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda hoje. O novo nascimento, ele é vivido, ele é sentido na alma, no interior, aonde a palavra de Deus pode penetrar e discernir pensamento e coração daqueles que são verdadeiros adoradores, daqueles que passaram por um processo, não de uma religiosidade, mas um processo de um novo nascimento e aquela intimidade com Cristo na sua particular e imprescindível adoração. Tópico 3, uma necessidade, referindo à necessidade do novo nascimento. Aqui temos, primeiro ponto, o estado humano, uma referência muito rica, onde Saulo de Tarso passou por essa transformação, esse encontro com Jesus para um novo nascimento, bem como o centurião Cornélio. E vimos aqui, para complementar, esses 4 personagens bíblicos, tanto Nicodemos, Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, e também Cornélio, que tiveram e passaram por esse processo do novo nascimento. Assim como eu, você, toda a igreja de Cristo Jesus na face da terra, os cristãos valorosos que estão nesse processo de aprendizado e santificação contínua, renunciando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Cristo, frutificando nele as virtudes do fruto do Espírito, para a verdadeira identidade do cristão, que não são as obras, não são os dons, mas o caráter espiritual aprovado e provado, como um dos penhores do seu novo nascimento, regenerado por Cristo Jesus. Uma necessidade do novo nascimento, o estado humano. A Bíblia ensina e a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecados. O ensino paulino em Efésios 2:1 sobre a universalidade do pecado veio diretamente do Senhor Jesus. E sua base está em muitas passagens bíblicas do Antigo Testamento. Romanos 3:10 ao 12, Salmo 51:5 e Salmo 58:3. Nicodemos, como mestre de Israel, deveria estar inteirado sobre o assunto. Além disso, Jesus usou a linguagem bíblica ao lhe comunicar a necessidade do novo nascimento. Trata de uma necessidade imperiosa,
por todas as pessoas que estão mortas e precisa reviver, receber a vida espiritual. Precisamos de uma experiência nova com Cristo. É muito sério, é muito forte isso aqui. Muitas pessoas estão presas em liturgias, em regras éticas de religiosidade e até mesmo dentro de algum segmento religioso, mas ainda estão mortas em ofensas e em pecados e não experimentaram as verdadeiras virtudes do novo nascimento em Cristo Jesus. Ainda estão cocheando em dois pensamentos, mas que a graça de Deus possa, de verdade, de uma forma sólida, trabalhar nessa vida, nesse coração, para que esta pessoa possa experimentar e permanecer nesse novo nascimento em Cristo Jesus. Ponto 2 desse terceiro tópico, temos aqui Saulo de Tarso. Ninguém no mundo nasce cristão. Todos os seres humanos nascem pecadores. Romanos 3:23, 5 e 12. Todos fomos destituídos da glória de Deus, mas a sua graça nos alcançou. A salvação é individual e pessoal. Por isso, até mesmo aquele que nasceu num lar cristão, apenas do privilégio de ter sido criado no ambiente cristão e de ter recebido uma valiosa herança espiritual dos pais, precisa receber a Jesus como Salvador pessoal para tornar filho de Deus. Assim, ele precisa também, na sua idade de consciência, fazer a sua confissão de fé, confessar que Cristo Jesus é o único Salvador e perdoador dos nossos pecados. Ninguém é salvo simplesmente por pertencer a uma religião ou ser filho de cristão ou seguir uma tradição dos seus antepassados. Saulo de Tarso é um bom exemplo, pois ele mesmo declara ser extremamente religioso e não um religioso qualquer, mas um praticante inveterado no judaísmo. Depois da sua experiência com Jesus, ele se considerou o principal entre os pecadores. 1 Timóteo 1 e 5. E descreveu o seu estado de miséria diante de Deus, igualando-se aos demais pecadores. Insensato, desobediente, extraviado, servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odioso e odiando uns aos outros. Timóteo 3 e 3. Um outro perfil que viu também a sua condição e foi alcançado pelo novo nascimento, o centurião Cornélio. Não existe salvação sem Jesus. João 14 e verso 6. Nicodemos e Paulo eram israelitas e professavam a religião dos seus antepassados. Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi e outros patriarcas, reis e profetas do Antigo Testamento. Mas Cornélio era romano e mesmo assim, talvez por influência da religião judaica, era piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Atos 10 e 2. Observe que essas atitudes de Cornélio tinham a provisão divina. Atos 10 e 4. Mas ninguém é salvo pelas obras. Gálatas 2 e 16. Por isso o apóstolo Pedro foi enviado para falar a Cornélio sobre a salvação em Cristo. A descrição bíblica da conduta de Cornélio se repete ao longo da história humana, nas mais diversas culturas e civilizações. A conversão
A conversão envolve fé, arrependimento e regeneração. A salvação é um dom de Deus, mediante a fé em Jesus. E por isto, a salvação passa por um processo divino e um processo humano desse indivíduo em ter fé em Cristo, acreditar na palavra de Deus e permitir ser transformado, regenerado por Cristo, abandonando a sua velha natureza, deixando a luz de Cristo entrar no seu interior, sendo transformado por Cristo e deixando e permitindo que o Espírito Santo trabalhe no seu interior, frutificando as virtudes do Espírito Santo na moldagem do seu caráter. Então, a salvação é um dom de Deus, mediante a fé. Quem é que tem que ter a fé em Jesus? Somos nós. E a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fundamenta que a palavra da fé que nós pregamos está perto de ti, está perto da tua boca, da tua mente e do teu coração. Que o Senhor Jesus possa te abençoar. Que nós possamos repassar, experimentar, influenciar vidas e pessoas com a palavra de Deus, com esse propósito salvífico, e que de verdade nós possamos usufruir e influenciar pessoas para viver um novo nascimento em Cristo Jesus, gerado pelo Espírito, pela água, pela palavra de Deus. A conclusão: há ainda muitas pessoas religiosas, sinceras, como Cornélio, e pessoas bem-sucedidas, como Nicodemos, mas elas precisam nascer de novo, da água e do Espírito, para herdarem o reino de Deus. É nessa tarefa, como cristãos e comunicadores do Evangelho, falar sobre a necessidade do novo nascimento, não somente ao pecador costumaz, mas também a muitos Nicodemos e Cornélios que estão à nossa volta. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, a sua aula, a sua classe, a todos os ouvintes, que nós podemos refletir, aprimorar e despertar em nós cada vez mais essa necessidade do novo nascimento. E não permitir que a velha natureza, que a nossa vã maneira de viver, que as concupiscências dos olhos, da carne, venha tomar espaço nesse processo de santificação para herdarmos a vida eterna. Mas que você possa permitir que o Espírito Santo continue a trabalhar na sua vida, nesse processo do novo nascimento. E que jamais vivamos uma vida de religiosidade, em uma falsidade ou em um convívio social, comunitário, dentro de algum segmento religioso. Mas se você olhar para dentro de você mesmo, você vai perceber que você encontrou com Cristo Jesus, que você teve uma experiência com Cristo e que você agora é um novo homem. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E você está em plena condição de herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Um forte abraço, que Deus vos abençoe. Se você gostou dessa aula, compartilhe, passe para a sua família, os seus amigos, evangelize pessoas com essas referências bíblicas e que nós possamos continuar vivendo essa verdade prática. Cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus.
Um forte abraço a todos e até a próxima pré-aula. Deus os abençoe.